Olá, começa agora mais um Entre Clínicas e hoje eu tenho a presença aqui da professora PhD Nádia Almosny. Obrigada, professora, pela tua presença aqui. A professora é representante da Universidade Federal Fluminense e também palestrante aqui no curso da Qualitas de Patologia Clínica Veterinária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, um pouquinho sobre o tema de amostras, envio de amostras para o laboratório. Professora, no caso do envio de amostras para o laboratório, quais os cuidados que o médico veterinário deve ter e como deve ser feito esse processo? Bem, a começar, obrigada, pelo convite também. O interessante é que a primeira coisa que a gente ouve dentro da faculdade é que a clínica é soberana. Realmente o clínico ele recebe o seu paciente junto com o cliente, que é o tutor, Ele examina e ele formula uma hipótese. E realmente a clínica é soberana. Mas então qual é o papel do laboratório? O papel do laboratório é que o laboratório muitas vezes ele mostra antes. Às vezes uma alteração clínica dá margem à dúvida. O clínico pode formular uma hipótese de uma determinada doença ou de várias doenças. O animal pode ter um sinal clínico que pode ser sugestivo de várias doenças. Então aí ele precisa fazer agora uma triagem laboratorial. Esse laboratório tem que responder mostrando o que de dentro para fora do animal, uma vez que o clínico examina de fora para dentro. Então, as duas coisas se complementam. O fora para dentro do clínico e o dentro para fora do laboratório. Mas esse dentro para fora, ele só é realmente importante para o clínico, ele só vai significar uma ajuda para o clínico se o clínico souber enviar, coletar esse material de dentro para enviar para o laboratório. Então, o clínico, a primeira coisa que ele tem que observar é que o exame do laboratório ele não começa na hora que ele recebe o resultado. Na verdade, para o clínico, começa na hora que ele recebe o animal e que ele vai fazer a contenção. Um animal estressado, o estresse vai alterar os exames. Então, a primeira observação que o clínico deve fazer é evitar o máximo possível o estresse nesse animal. É delicadeza na hora de fazer a contenção desse animal. Em seguida, as amostras, a colheita de material. Então ele vai, se for no sangue, ele vai ter que fazer a coleta da maneira rápida e objetiva, não deixar muito tempo com garrote e tudo mais. Então ele vai fazer essa coleta, vai colocar em frascos adequados. Se for um hemograma, um anticoagulante adequado. Se for urina, o frasco adequado, um frasco estéril para fazer esse material, para coletar esse material. Se for um hemograma e se ele tiver uma suspeita de uma doença transmitida por artrópodes, as famosas doenças do carrapato, que não são apenas carrapato, então às vezes nesse hemograma ele vai acrescentar também uma pesquisa desses parasitos. Então é interessante e é extremamente importante que mesmo ele querendo fazer uma pesquisa de parasito ou mesmo apenas para um hemograma, que ele faça uma distensão do sangue em uma lâmina de vidro, que é chamada de esfregaço sanguíneo em medicina veterinária, porque nesse momento que ele faz essa distensão da lâmina, ele vai mostrar para o laboratório o sangue nas condições que ele coletou, na hora que ele coletou. Porque se ele colocar o sangue num frasco com anticoagulante e colocar no gelo e mandar para o laboratório, o tempo de espera do momento que ele coletou até o momento que esse sangue foi realmente processado, esse tempo de espera pode alterar a amostra. E muitos agentes ele pode já não encontrar. Por exemplo, o micoplasma, que é uma doença transmitida por pulga, que vai causar também anemia em cão e em gato também. Então, esse agente, por exemplo, ele é um parasito que ele não está dentro da célula vermelha. Ele está do lado de fora, ele está colado à célula. Então, se ele pega, coleta o sangue e envia para o laboratório, esse parasito se solta e aí o diagnóstico é negativo. Em compensação, se na hora que ele tirou o sangue, se ele fizer um esfregaço do sangue e já preparar a lâmina e mandar para o laboratório o sangue no gelo e essa lâmina separada, o laboratório vai conseguir observar esse agente. Então, alterações que vão acontecendo pelo tempo em que o sangue ficou na geladeira, por exemplo, se ele faz um esfregaço sanguíneo, e nesse esfregaço sanguíneo
já você não vai ter essas alterações. Então é muito interessante porque o patologista que vai olhar esse sangue, ele vai olhar esse material de uma maneira muito mais correspondente à realidade daquele paciente do que se ele mandar uma amostra mal coletada, onde ele não faça, por exemplo, esfregaço sanguíneo. Então, eu costumo dizer que entre coletar um sangue e colocar um equipamento para fazer um hemograma e coletar um sangue e fazer um esfregaço sanguíneo, eu prefiro o esfregaço. Se tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro o esfregaço. Aí vai uma outra limitação das máquinas que fazem hemograma instantâneos, porque a máquina não vê o sangue. Então, como não existe o olho de um ser humano vendo essas alterações, esse exame vai ficar incompleto. Então, é uma outra observação também, é que os exames laboratoriais, eles devem ser executados por um ser humano e não por uma máquina. A máquina, ela executa parcialmente esses exames, mas a observação da lâmina tem que ser feita por um patologista. Há pouco tempo nós soubemos de um caso de um animal que estava sendo tratado com quimioterápico como se ele tivesse leucemia. Por quê? O clínico tinha chegado à conclusão de que era uma leucemia porque o exame de uma máquina tinha determinado alguma coisa que ele suspeitou de leucemia. Um dia, o animal não melhorava, o animal piorava, por acaso o sangue foi parar na mão de um patologista. E essa pessoa viu o sangue. Esse animal tinha babésia, doença transmitida por carrapato, e que simplesmente o animal poderia ter sido tratado e curado. Só que quando chegou na mão do clínico, do patologista clínico, esse animal já estava grave, muito grave, e o animal morreu. Então, saber coletar, saber enviar de maneira adequada, no tempo adequado e nunca abrir mão de um ser humano, de um patologista, para observar essas células no microscópio. O exame só na máquina ele é incompleto. E a relação entre o clínico e o laboratório, então, deve haver essa troca, né? Ela é muito importante. É essencial que haja troca. É essencial que haja troca. Dentro do laboratório, o laboratório veterinário tem que ter um patologista clínico veterinário, um médico veterinário especializado em laboratório, porque esse médico veterinário ele vai entender a clínica do paciente que o clínico está atendendo e ele vai auxiliar nas alterações laboratoriais e vai discutir com esse clínico. O clínico ele não tem que ter vergonha de ligar para o laboratório e o laboratório ele tem que estar pronto para atender esse clínico. Então, o exame laboratorial ele não termina quando o laboratório entrega o resultado para o clínico. O exame laboratorial ele continua no momento em que o clínico pegou o resultado e precisa de maiores explicações. Então ele chega para o patologista e fala, olha, você está dizendo que liu tal coisa na lâmina, você poderia me explicar exatamente o que é, o que pode significar? Porque quem está no laboratório estuda o laboratório o tempo todo. Então muitas vezes o clínico que tem que entender tudo de clínica, o clínico tem que entender de oftalmo, de neuro, de cardio, de pneumo, nefro, o clínico tem que entender muita coisa. Então, quem está no laboratório, com certeza vai poder auxiliar no clínico posteriormente à execução do exame, nesse bate-papo, nessa troca de ideia. Tá. E um médico veterinário que deseja, então, migrar para essa área, para ir para o laboratório, né? Como deve ser esse preparo dele, professora? Normalmente, o aluno de medicina veterinária, muitas vezes, ele já se volta para o laboratório, dependendo, dentro da faculdade, existe a disciplina de laboratório, ela é obrigatória. Então, muitas vezes o aluno, ele já se volta para o laboratório, ele gosta de laboratório e ele já começa pegando uma monitoria, fazendo um estágio dentro da disciplina. Existem outras pessoas que não, que só despertam para o laboratório e de repente não tiveram muito acesso ao laboratório, então essas pessoas despertam depois de formadas. Então, quando acontece isso, essa pessoa, a recomendação é fazer um estágio ou uma residência, uma especialização,
Muitas pessoas, quando elas gostam do laboratório, às vezes elas fazem uma especialização, às vezes elas já entram direto no mestrado, porque associada à vontade de mexer com o laboratório, ele desperta o gosto pela vida acadêmica. Então ele vai fazer um mestrado, onde ele pensa em mais tarde também em dar aula e também formar novos profissionais, mas o caminho imediato para o recém-formado seria tentar uma residência ou uma especialização, que são os melhores caminhos, porque na especialização e na residência, ele realmente vai trabalhar diariamente, o dia inteiro, com patologia clínica. Então, a minha recomendação hoje em dia, gosta de laboratório, se especializa em laboratório. Às vezes a área de clínica parece um pouco saturada em algumas regiões, mas a área de laboratório, nós temos muitas cidades aqui no Brasil, fora do Brasil, nós temos muitas cidades que precisam de um laboratório veterinário e não tem. Então, existe mercado para laboratório clínico. Talvez o mercado maior esteja no interior e cidades maravilhosas, cidades ótimas, centro-oeste, sul, nordeste, norte, aqui mesmo no sudeste. Então, o mercado realmente ele absorve a patologia clínica. Muito obrigada, professora, por todo o esclarecimento. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. E se você se interessou pelo tema, a professora e PhD Nádia Almosni, além de ministrar cursos na Universidade Federal Fluminense, ela também é palestrante aqui do Instituto Qualitas no curso de Patologia Clínica Veterinária. Então, se você se interessou, acesse o nosso site, acesse lá a aba Cursos e você vai ter todas as informações. Também convido vocês a nos seguirem nas nossas redes sociais, porque nós sempre temos novidades e outras entrevistas sobre temas relevantes para trazer até vocês. O Entre Clínicas fica por aqui, até a próxima!